Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? A aula de hoje será de Ciências da Natureza e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. E vamos trabalhar a habilidade de utilizar leis físicas e ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e ou eletromagnetismo. Boa aula! Boa noite, eu sou o professor Gibi, eu sou professor de Física e hoje a gente vai fazer uma revisão, um estudo sobre as fichas que vocês têm, a ficha número 080 e a ficha número 081, ok? Então vamos começar. Bem, na ficha 080 a gente vai discutir tópicos de gravitação dentro da habilidade de perceber as causas dos movimentos de corpos celestes, e não só de corpos celestes, mas de objetos que eu largo na superfície da Terra, até mesmo de partículas microscópicas, ok? E aí é interessante a gente notar isso, toda essa gama de fenômenos que vão do movimento do Sol até o movimento desse controle remoto, se eu deixar ele cair no chão, foi uma revolução que o Newton trouxe, uma contribuição totalmente revolucionária do Newton ao conhecimento científico, tá? Essa revolução tá bem representada por essa palavra aqui, universal. O que quer dizer isso? Bem, fazendo assim um resumo da história da ciência, que é importante ter essa análise, né, nas provas do Enem hoje. Você tem o Aristóteles, que é o cara que é o primeiro cientista, entre aspas, né, porque ainda não existia formalmente o que a gente chama de ciência, mas é um cara que começa a explicar as coisas de maneira racional. Tudo que ele falou hoje a gente já sabe que está errado, mas ele não usou nada de é um espírito que faz isso, é um anjo que faz aquilo, né? Ele explicou o movimento da Lua, por exemplo, através de ideias que a gente não aceita cientificamente mais, mas foram ideias que foram inovadoras. Por quê? Porque elas tinham uma causa natural, elas não tinham uma causa mística nem mágica, ok? Depois, muito tempo depois, séculos depois, né? Você tem o Galileu. O Galileu entra com outra ideia revolucionária. Daqui a pouco a gente vai falar do Galileu, porque o Galileu também tem muito a ver com a gravitação. O Galileu entra com a ideia da parte experimental. E aí que a gente começa a chamar as coisas de ciência, que diferencia do Aristóteles, que era filosofia. Eu vou testar as coisas, né? Eu acho que é assim, papapá, mas depois eu vou ali, testo e vejo se o que eu achei estava correto. E depois do Galileu, e aí o período de tempo é muito curto, né? O Newton nasceu no mesmo ano que o Galileu morreu. Depois desse período muito pequeno de tempo, então eles não se conheceram, mas logo que um morreu, o outro nasceu, vem o Newton. O Newton novo cria essa ideia da gravitação universal. E o que é fantástico no Newton e acontece pela primeira vez? Desde o Aristóteles, a gente tinha duas explicações para os fenômenos naturais. Você tinha uma explicação para as coisas que aconteciam na Terra e uma explicação para as coisas que aconteciam no céu. Como se o mundo, nosso planeta Terra e o resto do universo fossem duas coisas totalmente diferentes, fossem duas regiões totalmente diferentes, e as leis da física, as leis científicas que se aplicassem fora da Terra não fossem as mesmas leis científicas que se aplicassem na Terra. Então o Newton, ele saca isso, ele pega a ideia da Lua se movimentando, é uma coisa que está na ficha 080 que a gente vai discutir hoje, e a ideia é aquela historinha famosa que na verdade provavelmente não deve ter acontecido, né? Da maçã caindo, e ele vê um elemento comum entre a maçã caindo e o movimento da Lua em torno da Terra. Ele fala, poxa, a mesma coisa, as mesmas leis que explicam o movimento da Lua, do Sol, dos planetas todos, vão explicar também a queda da maçã aqui dentro da Terra. E aí ele cria a ideia de gravitação universal, ele une os princípios científicos no universo inteiro, né? E isso foi revolucionário para a época. Apesar de parecer óbvio para a gente hoje, a gente tem que tentar imaginar como as pessoas da época, né? Não, a Terra é apenas mais um lugar que está no universo e tem outros lugares por aí onde os princípios têm que ser os mesmos. Bem, Newton encontra uma equação para força com que dois objetos se atraem, ok? Você pode ter uma massa aqui, e essas duas massas vão se atrair, independentemente se elas são grandes ou se elas são pequenas, ok? Então vamos pensar aqui, ó, tem uma massa aqui,
essa minha mão tem massa, essa minha outra mão tem massa, então elas estão se atraindo. O que acontece é o seguinte, a força gravitacional é uma força extremamente pequena, mas extremamente pequena mesmo. Você não vai ver uma mão minha puxando a outra e uma querendo colar na outra, né? A força gravitacional é tão pequena que, vamos olhar aqui para a equação, ela só vai ter algum significado perceptível quando pelo menos uma das duas massas envolvidas, ou a massa 1 ou a massa 2, que estão mostradas na equação, for uma massa muito grande. E por uma massa muito grande, eu não estou falando de um carro, de um ônibus que pesa 10 mil quilos. Pensa bem, quando passa tem um Boeing estacionado no aeroporto, as coisas não são atraídas para ele e pregam nele. Você não vê nada orbitando em torno de um Boeing, né? Eu estou falando de uma coisa muito grande, por exemplo, a Lua. A Lua tem massa suficiente para gerar uma gravidade perceptível, tá? Então a força gravitacional, ela é dessa fraqueza. Ela é muito, muito fraca. Se vê, por exemplo, se você pegar um ímã desse tamanhozinho aqui, você consegue com esse ímã puxar um pedaço de ferro para cima. E olha, e analisa bem o que está acontecendo. Com um ímã desse tamanhozinho, você consegue ganhar da Terra inteira usando a força gravitacional. O ímã usando força magnética ganha da Terra inteira usando força gravitacional para puxar o pedaço de ferro para baixo, ok? Bem, essa fórmula aqui ela tem um aspecto interessante que é o seguinte. Na verdade, o Newton não chegou nessa fórmula da maneira que a gente conhece e trabalha matematicamente com ela hoje. O Newton chegou na seguinte situação. A massa dos corpos, quanto maior a massa do corpo 1 ou maior a massa do corpo 2, que são a massa dos dois corpos que estão interagindo, maior vai ser a força. E quanto mais longe esses corpos estão uns dos outros, menor vai ser a força. Por isso d ao quadrado. Por que entra ao quadrado? Daqui a pouco eu vou falar. Por que é d ao quadrado e não é só d, ok? Agora, bem, ele achou que a força era proporcional à massa de um corpo, era proporcional à massa do outro corpo, e era inversamente proporcional à distância ao quadrado. Quem pôde realmente vir cá escrever um sinal de igual e nisso foi o Cavendish. O Cavendish é um cara que calculou quanto que valia esse G, essa constante gravitacional. Tá? Essa experiência do Cavendish é uma experiência que ficou conhecida como a experiência que pesou a Terra. Bem, o que acontece? O Cavendish calculou a atração gravitacional entre duas massas muito pequenas. E aí é um experimento muito delicado. Não é fácil você medir a atração entre duas massas muito pequenas. Por quê? Porque a força entre duas massas muito pequenas é muito, muito, muito pequena. Agora, o Cavendish conseguiu medir essa força entre duas massas muito pequenas. Ele sabia qual distância que as duas massas estavam uma da outra. Ele sabia quanto que cada uma das massas media, e ele conseguiu calcular essa força. Então ele calculou pela primeira vez o valor de G. G é a constante da gravitação universal. E aí depois que ele calculou a constante G, ele aplicou isso para a Terra, para o planeta Terra. Aí ele falou, por exemplo, o gibi tem 90 kg de massa, então o meu peso são 900 newtons. Aí ele pegou o raio da Terra, a massa da Terra era desconhecida, vamos supor, massa 1 desconhecida, a massa 2, meus 80 quilos, e essa força com que a Terra me atrai, e eu também atraio a Terra por ação e reação, 800 newtons. Colocou a constante que ele conhecia, e aí ele calculou a massa da Terra. Então, no instante que esse G foi calculado pelo Cavendish, foi um instante que a humanidade descobriu qual que era a massa da Terra, ok? Esse G, como a gente comentou, como a força gravitacional entre duas massas é muito pequena, o valor de G é muito pequeno. O valor de G é 6, alguma coisa vezes 10 elevado a menos 11, né? Então é um número, ou seja, 0,000, você conta 11, 6, é muito pequeno. Uma coisa interessante que poucas vezes a gente se dá conta é da semelhança entre a fórmula de força elétrica e da força gravitacional. Repara aqui, a força gravitacional, ela depende do produto das massas. A força elétrica depende do produto das cargas. Obviamente, elas trabalham com constantes diferentes. A força gravitacional trabalha com a constante G maiúscula e a elétrica com a constante K maiúscula, né? Por quê? Porque essa constante ela vai pegar na gravitacional massa
dividir por distância ao quadrado e tem que me dar Newton em força. Então a constante sempre tem esse papel de fazer um ajuste das unidades. Embaixo, a força elétrica vai me dar uma coisa diferente. Ela vai pegar carga em coulombs, dividir por distância ao quadrado, né? Coulombs ao quadrado, porque aqui é 1 vezes Q2. Dividir por distância ao quadrado e me dá uma força em newtons, né? Então, as constantes, obviamente, têm que ser diferentes. Bem, agora, olha a semelhança do formato dessas fórmulas. Isso não é à toa. O mesmo princípio que eu vou falar daqui a pouco, que serve para explicar por que a distância cai ao quadrado na gravitação, é o mesmo princípio aplicado para a eletricidade, tá? Eu queria que você reparasse o seguinte: se você estiver fazendo uma questão no Enem e você caiu lá, o campo elétrico, papapá, uma questão de campo elétrico, você vai falar assim, poxa, eu não estudei o campo elétrico. Pensa o seguinte: se fosse gravitacional, se tivesse falado, uma massa gera um campo gravitacional em volta dela, eu saberia fazer a questão? Se você saberia fazer a questão para campo gravitacional, você também vai dar conta de fazer para o campo elétrico, tá? Porque se o modelo matemático das duas básico é o mesmo, as derivações vão ser as mesmas. Então, fazendo uma analogia muito simples, trocando massa por carga ali, usando um mínimo de raciocínio, você consegue sacar energia potencial elétrica. Você vai lembrar, energia potencial gravitacional, mgh. Então, como é que vai ser elétrica? Eu vou trocar a massa por carga, né? Força, noção de campo gravitacional, você vai poder aplicar para campo elétrico. Lembrando um único detalhe: o campo elétrico, ele tem uma característica um pouco diferente do gravitacional, porque massa sempre atrai massa. Massa só pode atrair massa. E o campo elétrico é formado por cargas que podem ser positivas ou negativas. Aí tem essa diferença, né? Cargas iguais se repelem, cargas contrárias se atraem. Massa não, massa sempre se atrai. Bem, por que tem esse d ao quadrado e não tem só um d normal? Esse dividido por d ao quadrado. Olha aqui, esse princípio físico é muito legal. Ele está associado não só à força e aos campos elétricos e gravitacionais, como ele está associado a um punhado de fenômenos físicos. Imagina que a gravidade começa nesse ponto aqui, e desse ponto a gravidade vai espalhando. A gravidade vai começar nesse ponto aqui, e a gravidade vai espalhar. A gravidade, ela espalha para todos os lados. Ela vai espalhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente e para trás. Então ela vai espalhar formando uma esfera. Agora, a energia, você pode imaginar o seguinte: imagina um ponto de energia aqui. Enquanto ele espalha na esfera, ele sempre vai estar na casca da esfera. Na casca da esfera. Se vai estar na casca da esfera e não no volume como um todo, ele está espalhado em um plano. Se ele está espalhado em um plano, eu quero dizer então que uma única... Imagina que existe uma coisa que a gente pode chamar de partícula de gravidade, ok? Imagina que eu pego uma partícula dessa de gravidade, que seria um graviton, e quando ele espalha para todos os lados, ele vai ficando mais ralo, a quantidade deles por área. Vamos voltar aqui para o desenho. O legal disso é o seguinte, olha, imagina que eu tenho duas esferas. A esfera da esquerda, ela tem metade do raio da esfera da direita. Ou seja, a esfera da direita, com apenas o dobro de raio, tem 4 vezes mais área. Se isso fosse uma bola de futebol, uma bola de futebol na esquerda com raio, por exemplo, de 10 centímetros, uma bola de futebol na direita com raio, por exemplo, de 20 centímetros, ok? Para a bola da direita, eu ia precisar de 4 vezes, apesar do raio ser só o dobro, vamos lembrar da matemática, eu ia precisar de 4 vezes mais pedaços de couro para costurar essa bola que tem o dobro de raio. Porque isso é uma área, e tudo que é uma área cresce com o quadrado da distância. Bem, agora você imagina aqui que exista uma coisa, uma partícula de gravidade, ou uma partícula de campo elétrico. Enquanto ela se propaga, ela vai espalhando sempre na casca dessa esfera. E aí, quando ela propaga o dobro da distância, ela, na verdade, está dividida em uma área 4 vezes maior, igual a bola de futebol. E é por isso que, na fórmula de força gravitacional, esse d ao quadrado. O campo elétrico, ele faz a mesma coisa. O campo elétrico também cresce com esse formato dessas esferas. Pode parecer muito estranho a gente falar de espalhar em um campo, né, para gravidade e para a força elétrica. Mas, na verdade, só parece muito estranho porque a gente não percebe no nosso dia a dia, a gente não escuta e a gente não ouve o campo elétrico, o campo gravitacional.
Então essas coisas são pouco intuitivas para a gente. Mas é exatamente a mesma coisa para coisas que são bem mais intuitivas. E você vai achar mais fácil concordar comigo. A minha voz, por exemplo, quando eu falo, a minha voz espalha para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Então a minha voz também espalha em uma esfera dessa. Bem, quando a minha voz espalha nessa esfera, vamos pensar o seguinte. A minha voz passa por você. E assim que ela passa por você, você não escuta ela mais. Então isso demonstra que a energia da minha voz que espalhou para todos os lados está só na casca, não está dentro inteiro do volume. Tá? Se estivesse dentro inteiro do volume, assim que a minha voz te alcança, você ainda ficar escutando ela para sempre. Agora ela passa por você e vai embora. E é por isso que quanto mais perto você está de uma pessoa, mais intenso é o som daquela pessoa, né? Como se o volume tivesse maior. A mesma coisa é com a luz. A luz também espalha para todos os lados, a não ser que seja um laser, não é? Então, a intensidade da luz também cai com a distância ao quadrado. A intensidade do som também cai com a distância ao quadrado. Caiu uma pergunta dessa no Enem uma vez, perguntando sobre a intensidade de um sinal de celular. Se era GSM ou banda TDM. A resposta é a mesma. Os dois espalham da mesma maneira através da área de uma casca esférica. E talvez você não tenha se dado conta que aquela questão que era sobre onda eletromagnética é o mesmo princípio do campo gravitacional. Toda vez que você imaginar uma coisa na física que espalha para todos os lados, vai cair com a distância ao quadrado. Tá? Só para você ter uma noção aqui, eu sei que vocês já estão estudando também o campo magnético. Você vai lembrar da forma do campo magnético. O campo magnético ele é dividido só por D, ele não é dividido por D ao quadrado. Por quê? Porque a gente repara que o campo magnético ele só cresce preso em um plano. Ele só cresce, por exemplo, para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Dá uma olhada aqui no desenho. Esse campo magnético ele está preso nessa área. Ele está preso na área de um círculo. Então ele, em vez de se diluir em uma casca de uma bola, ele se dilui só em uma linha. Só em uma linha que vai ficando cada vez maior. Então ele cai com D, ok? Então eu gostaria que vocês reparassem nisso. Os mesmos princípios matemáticos estão explicando várias questões diferentes, ok? Sobre gravidade, tem uma coisa muito curiosa, que é muito normal você ver um aluno falando sobre aquela sala da NASA onde o astronauta treina que não tem gravidade. Isso está relacionado com a ficha também, tá? É muito normal também você achar que existe a gravidade artificial, que no espaço o cara vai fazer uma nave com gravidade artificial. Bem, para cortar de uma vez, não existe nada parecido com isso. Eu não estou falando que não existe a tecnologia, não. De acordo com tudo que a gente sabe na física hoje, só não existe como nunca vai existir. Não existe na NASA, em lugar nenhum do mundo, a não ser em filmes de ficção científica, uma sala antigravidade, onde o astronauta vai treinar. E nem existe uma nave onde exista uma gravidade falsa feita de uma maneira que aparece em filmes de ficção científica. Então a gente vai mostrar aqui agora como as duas situações podem ser simuladas. Como eu posso simular uma situação de falta de gravidade e como eu posso simular uma situação de gravidade artificial para um astronauta no espaço. Bem, por que é importante para um astronauta no espaço conseguir simular uma gravidade artificial? É importante porque a gente evoluiu na Terra aqui nos últimos milhões de anos, os seres humanos. A nossa evolução biológica se deu através do processo de seleção natural. Eu vivo num mundo, eu me adaptei a um mundo com gravidade, ok? Não dá para você me pegar e me colocar num mundo sem gravidade e achar que isso não vai me fazer mal. Eu não estou adaptado ao espaço. Os meus ossos não suportam, um punhado de processos biológicos também não vai funcionar direito. Essa estação espacial que eu estou mostrando é uma foto do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, ok? Essa estação espacial, ela não existe ainda, mas ela é um bom projeto de uma estação espacial que vai simular uma gravidade artificial. Esse processo de rotação, né? Quem tiver oportunidade, está passando no cinema um filme chamado Elysium, que tem esse ator brasileiro de Tropa de Elite, Wagner Moura, não é isso? Que também tem uma estação espacial que roda e assim ela gera uma gravidade artificial. Bem,
a humanidade ainda não conseguiu pôr no espaço uma nave com esse tipo de gravidade, de simulação de gravidade, nem construir uma estação espacial com simulação de gravidade. Mas isso a nossa ciência já fala que é possível fazer já. Só não foi feito, mas a gente sabe que vai funcionar. Se uma estação espacial está rodando, as pessoas lá dentro, o que vai acontecer com elas? Elas vão ganhar velocidade. E aí, por inércia, e pelo amor de Deus, não me fala força centrífuga, não. Não existe força centrífuga, ok? Por inércia, essas pessoas que têm velocidade, elas teriam que ir embora por inércia em linha reta, né? Ou seja, elas seriam arremessadas da estação espacial. Só que a estação espacial tem paredes e as pessoas então são jogadas nessas paredes. E aí a pessoa consegue andar nessa parede e a pessoa jogada nessa parede pela inércia vai parecer que ela está andando em um chão normal. O que é a sensação de peso que eu estou sentindo aqui nesse momento, na verdade? Eu não estou sentindo a Terra me atrair no meu centro de massa, que seria o meu umbigo, não. Eu estou sentindo o chão me empurrando para cima, tá? O chão está aplicando uma força normal em mim. E essa estação espacial que roda, ela também vai aplicar uma força normal. Aqui a pessoa vai ficar, né? Não vou falar de cabeça para baixo, é meio forçar a barra, porque no espaço não existe essa referência de cabeça para baixo, é só de cabeça para baixo, aqui em relação ao que seria a foto, ok? Vou desenhar aqui. Aqui a pessoa estaria aqui assim. Aqui a pessoa estaria aqui. Aqui a pessoa estaria assim. Então, uma estação espacial rodando em certa velocidade, com certo diâmetro, com certo raio, funcionaria gerando uma gravidade artificial dessa maneira. As pessoas tenderiam por inércia a serem arremessadas, mas as paredes segurariam elas e elas andariam por essas paredes. Agora vamos falar da questão que está... Deixa eu voltar aqui e comentar uma coisa. Eu falei, pelo amor de Deus, não fala força centrífuga não, né? Por que eu falei isso? Bem, quando a gente fala de força centrífuga, a gente está cometendo um erro científico, um erro na física, tá? Eu sei que no dia a dia é muito normal a gente usar essa expressão, força centrífuga, porque você vai comprar uma máquina de lavar roupa, tá lá, a máquina de lavar roupa funciona com a força centrífuga. Bem, mas cientificamente isso é errado. Quando a gente fala de força centrífuga, seria uma força que aponta para fora? Não, isso não faz sentido. O que estaria fazendo esse astronauta aqui ser jogado para fora é inércia. Por inércia, ele iria embora, tá? E aí a força centrípeta, que aponta para o centro, feito pela parede da nave, que para ele vai ser o chão da nave, porque ele vai estar pisando nela, vai jogar ele para o centro e vai fazer ele rodar, ok? Para o centro da curva. Quando a gente fala de força centrífuga, é até errado, porque fica parecendo que a tendência dele era rodar e a força centrífuga faz ele querer ir embora. Não, a inércia é que faz isso. Além do que, você pode pensar o seguinte, como a força centrípeta é uma força real, você sempre pode achar qual que é o par de ação para a força centrípeta. Isso simplesmente nunca vai existir para a força centrífuga, porque a força centrífuga não existe. Uma maneira de falar que a força centrífuga também não existe é falar que ela é uma força falsa, uma força fictícia, ok? Bem, esse aqui é um avião da NASA, tá? Repara aqui na cauda dele, não sei se o desenho dá para ver que está pequeno, mas esse avião da NASA é um avião que permite a simulação de falta de gravidade. A única maneira que a gente tem de simular falta de gravidade na Terra é pegar esse avião, chegar até uma altitude considerável e mergulhar o avião. Quando o avião começa a ser mergulhado, começa a descer, com a mesma aceleração da gravidade, todo mundo lá dentro começa a flutuar da mesma maneira que estaria flutuando se estivesse na ausência total de um campo gravitacional. Não é que não tem campo gravitacional, se você ainda está dentro da Terra sofrendo a mesma gravidade. É que você está caindo sobre a ação desse campo gravitacional, mas tudo ao seu redor também está caindo. E como o avião é todo fechado, também não tem vento em você, não está ventando em você. Então você está caindo dentro do avião, o avião está caindo com você, tudo está caindo com você, não tem vento. A sensação, o efeito é o mesmo efeito que a gente teria se não tivesse campo gravitacional nenhum, ok? Não existe a tal sala antigravidade.
Bem, a primeira pessoa que a gente sabe que teve essa ideia de comparar o efeito de um avião despencando com falta de gravidade, na verdade não falou sobre avião, foi sobre um elevador. Ela imaginou um elevador despencando e dentro do elevador despencando, se o elevador caísse em queda livre, a pessoa dentro do elevador também ia sentir a mesma coisa que uma ausência total de campo gravitacional, ok? Essa pessoa, por acaso, é o Albert Einstein. E essa ideia do elevador foi o que deu para ele a inspiração de fazer a teoria da relatividade geral. A vida dele toda ele falou que esse foi o pensamento mais feliz que ele já teve, quando ele sacou essa coisa. Que dentro de um avião em queda, e no nosso caso aqui a NASA usa, o Einstein falou dentro do elevador em queda e a NASA usa um avião, a gente teria a ausência total do efeito da gravidade. Bem, vamos voltar agora no Galileu. O Galileu, ele fez uma coisa sensacional, um tipo de pensamento sensacional sobre a gravidade. Primeiro, o Galileu, ele é famoso, muito famoso, por aquele experimento que na teoria ele subiu na Torre de Pisa e soltou duas bolas, uma bola maciça e uma bola oca. Que seria isso daqui, por exemplo, uma bola, na verdade eu desenhei uma caixa, né? Uma caixa A maciça e uma caixa B oca. E aí as duas teriam chegado ao mesmo tempo no chão, mostrando que o tempo de queda é igual, independente do peso do objeto. Bem, isso é completamente absurdo. Isso é completamente absurdo por quê? Porque essa ideia do Galileu só faz sentido quando eu falo da ausência de atrito. Realmente isso acontece na ausência de atrito, na ausência de ar para parar os dois objetos. Então eles cairiam juntos. Agora, obviamente na Itália tem ar, tem atmosfera, as pessoas lá respiram do mesmo jeito. Então os objetos em queda teriam atrito. Os historiadores da ciência, eles divergem, eles têm duas ideias. Um deles acha que isso é simplesmente uma história, que isso nunca aconteceu, mas outros realmente acham que o Galileu foi lá e fez a experiência na Torre de Pisa. Bem, de qualquer maneira, isso é muito mal interpretado. Se realmente aconteceu, não aconteceu para mostrar que os dois cairiam juntos, porque eles não cairiam juntos. Aconteceu para mostrar que a ideia que se tinha antes, que era a ideia do Aristóteles, estava errada. Aristóteles falava que um corpo que tem o dobro do peso vai cair na metade do tempo. Então Galileu teria soltado os dois para mostrar, olha, o que tem o dobro do peso chegou quase junto com o que é bem mais leve, tá? Ele só não chegou exatamente junto por causa de uma pequena resistência do ar, mas chegaria junto se não houvesse resistência do ar. Coisa que o Galileu estava impedido de fazer porque lá em Pisa tinha ar. Mas o Galileu nunca jogou essas esferas, se isso aconteceu mesmo, para elas caírem juntas, porque obviamente elas não cairiam juntas, ok? Isso pode ter sido feito para desmentir a teoria anterior. Por que eu estou dando ênfase nisso? Você nunca viu isso cair num vestibular tradicional, né? A gente, basicamente, em vestibulares tradicionais, a gente estuda o que a gente sabe hoje. Hoje a gente sabe que os dois corpos cairiam juntos, né? Mas o Enem, ele cobra nas habilidades dele esse conhecimento da evolução das teorias científicas, tá? Então é legal você saber disso. Vamos voltar aqui no desenho. Bem, Galileu, apesar dele ter ficado famoso, né? Dele ser conhecido como o cara que trouxe para a ciência a questão do experimento, ele também trabalhava com a mente, ele também criava hipóteses. Bem, de onde que veio isso aqui? O que eu vou falar agora é a explicação que o próprio Galileu escreveu, né? De onde provavelmente veio a ideia dele sobre gravitação. Pensou o seguinte, olha, imagina que eu tenho uma caixa A aqui, que é uma caixa maciça, e uma caixa B oca. Eu vou soltar as duas. E agora eu quero que você pense com a mentalidade que as pessoas pensavam antes do Galileu provar que elas estavam erradas. Bem, a caixa A vai... Vamos imaginar que isso aqui é uma corrida. Qual que vai chegar no chão primeiro? Qual que vai ganhar? Em primeiro lugar vai chegar a caixa A. Por que vai chegar a caixa A em primeiro lugar? Porque ela é mais pesada, ok? Em segundo lugar, chega a caixa B porque ela é mais leve. E o Galileu, viajandão como vários cientistas, pensou o seguinte, tá, então agora eu vou criar uma nova caixa, uma caixa C. E o que vai ser a caixa C? A caixa C vai ser uma mistura de uma caixa A e de uma caixa B. Então agora eu tenho a caixa C. Agora eu falei, se eu soltar as três agora, tá? Aqui no desenho às vezes pode dar uma impressão errada, mas vamos supor, para não ter problema,
vamos soltar as três da mesma linha lá embaixo, né? E eu estou sempre desprezando o atrito, ok, gente? Esses experimentos que o Galileu fez foram sempre desprezando o atrito. Bem, qual das três que vai chegar primeiro agora? Você poderia dizer o seguinte, olha, primeiro Galileu pensou, ele mesmo se deu o problema e ele mesmo ficou tentando buscar a resposta. Bem, em primeiro lugar, vai chegar a caixa C. Por que vai chegar a caixa C? Porque ela é mais pesada agora. Agora, das três, a mais pesada é a C. Porque a C tem o peso da A e mais da B junto. E aí, em segundo lugar, chega a A. Em terceiro lugar, chega a caixa B. Ok? Mas, ele pensou também uma outra coisa diferente. Ele falou, gente, mas olha aqui. Se eu não estiver pensando na caixa C como um objeto inteiro, vamos analisar ele por partes. Na caixa C, eu tenho uma caixa A, eu tenho, na verdade, uma caixa A colada com uma caixa B. A caixa A, ela não tenta chegar primeiro que a caixa B? Então, a caixa A vai puxar, mas a caixa B vai frear. Estou analisando a caixa A, que está aqui, que forma a caixa B, vai querer chegar rápido, assim como essa. Só que essa caixa B vai frear. Então, na verdade, essa caixa C deveria chegar. Uma outra resposta. Primeiro chegar a caixa A, porque ela chegava primeiro. Depois chegar a caixa C, porque ela vai ser uma mistura da A puxando e da B segurando. E por último chegar a caixa B. Aí ele ficou encucado e falou, olha, quando eu pensei que a caixa C, na verdade, ela tem a soma dos pesos, eu imaginei a caixa C chegando primeiro. Quando eu imaginei a média das velocidades que elas teriam, eu imaginei a caixa A chegando primeiro. Tem uma coisa errada. Ele pensou nessas duas respostas diferentes, ele concluiu o seguinte. Bem, uma das duas tem que estar errado, mas ele não conseguiu chegar a partir do raciocínio dele, qual o caminho lógico que ele estava fazendo que estava errado. Posso fazer pela média das velocidades? Posso. Qual que é o problema? Posso fazer pela soma dos pesos? Posso. Qual que é o problema? E o problema era que os dois caminhos estavam dando respostas diferentes. Você sabe, você está fazendo um problema de matemática, você pode resolver ele de várias maneiras diferentes. Mas as várias maneiras têm que ter no final a mesma resposta. E ele não estava achando isso. Aí ele pensou assim, poxa, e isso foi um pensamento totalmente revolucionário. Eu sei o que está errado. Na verdade, eu errei lá no começo, quando eu falei que a caixa A chega primeiro que a caixa B, porque ela é mais pesada. E isso não está fazendo sentido no final das contas, quando eu aprofundei mais o meu raciocínio. Se eu imaginar que o tempo de queda não depende do peso, eu vou falar que tanto a caixa A quanto a caixa B chegam juntas. Isso sem atrito, ok? E aí, quando eu falar de média, as três chegam juntos, porque a C é a média da A mais a média da B. E a A e a B são iguais, então chega junto a ABC. Quando ele fala de soma de peso, as três também chegam juntas. Por quê? Porque o peso não influencia. Então ele concluiu que para a coisa toda fazer lógica, para o corpo todo de conhecimento fazer lógica interna, o peso não poderia influenciar no tempo de queda. E foi isso que ele chegou. Bem, aí você pode falar, poxa, mas isso é muito doido. Ele falou, mas é a única coisa que eu estou achando que faz lógica. Ele fez testes, e os testes comprovaram que a tendência sem atrito realmente seria acontecer isso. Que é a mesma coisa da inércia. O Galileu descobriu o princípio de inércia. Ele falou, se eu jogasse uma bolinha numa rampa sem atrito, ela ia andar para sempre. Tá? Não que ele tenha visto isso, mas ele viu que a tendência era acontecer aquilo. Qual que é o problema aqui agora disso? Como é que você vai explicar isso? Na verdade, quem conseguiu explicar por que os dois corpos de pesos diferentes caem juntos foi só o Isaac Newton. O que o Isaac Newton sacou aqui que deu para ele explicar isso, que o Galileu descobriu que era verdade, mas o Galileu não conseguiu explicar? Bem, o Newton pensou o seguinte, olha, isso é um princípio científico geral, abrangente, na verdade um princípio até filosófico. A gente, por exemplo, esse controle remoto, eu não consigo extrair desse controle remoto a verdade sobre ele. Eu só consigo desse controle remoto perceber como que ele interage com outras coisas. O que eu vejo dele é a luz batendo nele e vindo para o meu olho. Então, pela luz que ele emitiu, eu consigo imaginar alguma coisa de como é que ele é. O peso dele é como que ele está sendo atraído pela Terra. O tato dele é como que os elétrons da superfície dele reagem com os elétrons da minha mão.
Então sempre a gente percebe um objeto através da interação dele com outras coisas. E com a massa é a mesma coisa. Bem, o Newton sacou o seguinte: o que eu sei sobre a massa de um objeto, eu sei através de duas propriedades dela. A primeira propriedade, o Newton chamou de propriedade inercial. Está associado com a primeira lei de Newton, né? E também com a segunda. Bem, eu tenho um objeto com muita massa, que eu vou chamar de objeto mais massivo, e um objeto com pouca massa, que eu vou chamar de objeto menos massivo. Se eu precisar de empurrar os dois com a mesma força, qual que vai acelerar mais? O de mais massa ou o de menos massa? Óbvio que é o de menos massa. Então, uma das maneiras de conseguir medir a massa de um objeto é fazendo força nos dois e vendo qual que acelera mais, ok? Então, isso o Newton chamou de propriedade inercial. Dificuldade que a massa é o que? A massa dá para um corpo a dificuldade daquele corpo ser acelerado. Bem, outra maneira de eu medir a massa de um corpo é amarrar neles uma mola, um dinamômetro e ver qual que é a força com que a Terra, vou colocar os dois na minha mão aqui e ver qual que a Terra está puxando mais para baixo, ou seja, ver qual que é mais pesado. Porque massa, o Newton percebeu, tinha duas propriedades. Uma propriedade é a propriedade inercial e a outra que eu estou falando agora é a gravitacional. A propriedade gravitacional fala como que uma massa atrai e também como que uma massa é atraída por outras massas. Então, bem, o objeto A, ele tem mais massa, então a Terra atrai ele mais. E por ação e reação ele também atrai mais a Terra. Ou seja, se eu colocar ele na minha mão, eu vou sentir que o ar é mais pesado. E aí o Newton misturou a propriedade inercial com a propriedade gravitacional e sacou, entendeu na hora por que os corpos, tanto pesado quanto leve, caem juntos. Realmente o corpo pesado, o corpo A, o corpo mais massivo, ele é puxado pela Terra com mais força. Mas qual o corpo que é mais fácil de acelerar? O corpo B, o corpo menos massivo. Então olha o que o Newton falou. Vamos supor que isso é uma corrida. Tem a caixa A e a caixa B. Se você analisar pela propriedade inercial, quem que ganharia a corrida? A caixa B. Quando a Terra puxa, a caixa B tem menos massa, ela consegue ganhando velocidade mais rápido. Ela acelera mais. Agora, pela outra propriedade. Então, pela propriedade inercial, o corpo B ganha. E pela propriedade gravitacional, aí ganharia o corpo A. Por quê? Porque pela propriedade gravitacional, a Terra puxa com mais força o A para baixo do que o B, que é o que estou representando aqui no vetor. Ok? Então, como por uma propriedade o A ganha, por outra propriedade o B ganha, a mistura disso é que dá empate. Eles sempre caem com a mesma aceleração da gravidade. Ok? Se um corpo tem mais massa, a Terra puxa ele com mais força. Em compensação, se ele tem mais massa, é mais difícil da Terra puxar esse corpo para baixo. Então, aumentar ou diminuir a massa não muda nada. Tá? O Galileu falou como que os corpos de massa diferente chegariam juntos na superfície se não tivesse atrito. Na primeira viagem do homem à Lua, na missão Apollo 11, o Neil Armstrong, que foi o astronauta principal, que foi o primeiro homem a pousar na Lua, ele soltou, vocês acham esse vídeo no YouTube, ok? Ele soltou um martelo e uma pluma e falou assim, olha, de acordo, um dos motivos de estarmos aqui hoje é por causa das coisas que o Galileu falou e descobriu na ciência, e hoje nós vamos testar uma teoria dele, que o Galileu usou essas palavras, um martelo e uma pluma. Ele solta o martelo e a pluma, obviamente os dois chegam juntos e ele fala assim, quem diria, Mr. Galileu estava certo. Bem, a gente vai entender aqui agora a questão de por que os astronautas que você vê orbitando aí, descem da nave para consertar um satélite, flutuam, ok? Só para deixar claro, aqueles astronautas, eles estão com a gravidade quase igual à nossa aqui. Aqueles astronautas que estão no espaço, que você vê, por exemplo, saem da nave e vão consertar um satélite, estão ali flutuando, eles estão numa gravidade quase igual a que eu estou nesse momento, ok? Por quê? Eles estão, vamos supor, a 500 km de altura. Eu aqui estou a 6.500 km de distância do raio da Terra. Eles estão a 7.000 só. Então não é tanta diferença, tá? O que acontece é que aqueles astronautas e os próprios satélites e a própria Lua, eles estão naquela situação do avião da NASA despencando. Aqueles astronautas, eles estão caindo o tempo todo na Terra, acelerando para baixo. Só porque como ele não tem um ar, você não percebe que ele está caindo, ele tem a impressão que ele está sem gravidade nenhuma, ok? Ali você tem gravidade quase igual à nossa.
Agora, poxa, então eles vão cair, se eles não voltarem para a nave, eles caem? Não, eles podem ficar o resto da vida sempre caindo na Terra, mas nunca alcançando o chão da Terra. Como que isso é possível? Bem, vai fazer uma demonstração aqui. Para essa demonstração de por que os astronautas conseguem sair do espaço, de por que a Lua nunca cai na Terra, apesar de estar o tempo todo sendo atraída pela Terra, e eu posso falar que ela está o tempo todo caindo na Terra, eu vou fazer uma revisão de alguns conceitos aqui bem rapidamente, ok? Primeiro conceito importante para você entender isso é você lembrar da independência dos movimentos de 90 graus, tá? Eu tenho um vetor vermelho, um vetor vertical, e eu tenho de azul um vetor horizontal, ok? Vou dar um exemplo aqui que vai ficar fácil da gente entender o que eu estou falando com independência de vetores de 90 graus. Tem um ônibus aí, dentro desse ônibus tem um cara careca. Vou pôr esse cara careca dentro do ônibus, ok? Ele está andando de uma janela, ele está dentro do ônibus, tá, gente? Ele está andando de uma janela do ônibus até outra janela do ônibus, tá? Se o ônibus está parado, vamos supor que ele gasta 3 segundos para fazer isso aqui, ó, vindo daqui até aqui. Agora, se o ônibus está andando com velocidade constante, você sabe que ele nem vai sentir o movimento do ônibus, né? Então, na verdade, ele vai gastar, se ele gastava, vamos supor, 3 segundos para sair daqui e chegar aqui, ele vai gastar 3 segundos para sair daqui e chegar aqui, ele vai gastar aqui agora o mesmo tempo para sair daqui e chegar ali. Só porque como o ônibus vai ter se movido, o tempo que ele gasta é o mesmo, mas ele vai parar em outra posição. Então, na verdade, a trajetória dele foi essa, mas ele gastou os mesmos 3 segundos, ok? A velocidade do homem careca, a velocidade do ônibus, elas fazem 90 graus entre elas. E é por isso que a velocidade do ônibus não influencia no movimento interno do careca. Ele continua gastando 3 segundos, tá? Ali eu tenho 3 situações. Na primeira situação, o ônibus não se movia, ele gastou 3 segundos. Na segunda situação, o ônibus se movia com uma velocidade baixa, ele gastou os mesmos 3 segundos. Na terceira situação, o ônibus se movia com uma velocidade mais alta, mas ele gastou os mesmos 3 segundos, ok? Estou vendo aqui a trajetória dos 3 casos, e os 3 casos acontecem em tempos iguais. A distância que ele anda no eixo X é maior em 3 que em 1, mas isso é por causa do ônibus, tá? Isso não tem nada a ver com a distância total que ele anda no eixo do movimento dele, ok? Bem, esse princípio, obviamente, serve para qualquer coisa, vai servir também para gravidade, tá? Eu tenho uma bola de futebol aqui que eu vou deixar cair na superfície do planeta aqui, da Terra, ok? Essa bola de futebol, enquanto ela cai cada vez mais rápido, é um movimento acelerado, tá? E esse movimento acelerado, essa bola vai gastar um certo tempo para cair no chão. Vamos supor que essa bola gasta 2 segundos para cair no chão de uma certa altura. Se eu jogo ela para frente, é a mesma coisa do ônibus estar andando com careca dentro. Ela vai andar para frente enquanto ela cai, mas ela vai gastar os mesmos 2 segundos. Se eu jogar ela para frente com mais velocidade, ela vai parar mais na frente, mas vai gastar os mesmos 2 segundos o tempo todo. Por quê? Porque o movimento de queda faz 90 graus com a velocidade que eu estou dando para ela, olha aqui. Ok? Agora vamos pegar um caso que eu quero vou dar números agora, tá? Só que eu vou dar uns números fáceis, redondos. Vamos supor um planeta fictício aqui, o planeta de Pandora do filme do... Ok? Vamos supor que para esse caso, para essa gravidade, para o raio desse planeta específico, tá? Eu tenho que a bola, em 10 segundos, ela cai 5 metros, tá bom? Se eu soltar ela reta, em 10 segundos ela cai 5 metros. Se eu jogar ela para frente com qualquer velocidade, ela vai cair os mesmos 5 metros nos mesmos 10 segundos. O que acontece de diferente? Acontece que ela vai andar para frente. Então, por exemplo, se eu joguei numa velocidade para a direita de 3 metros por segundo, quanto que ela vai cair ali na frente? Ela gasta 10 segundos para cair. Então, ela vai andar para frente durante 10 segundos. A 3 metros por segundo, ela vai ter andado 30 metros, ok? Se eu mudar ali para 5 metros por segundo, vai ter andado 50 metros. Mas sempre respeitando a regra da independência dos vetores de 90 graus. Como eu atiro ela para frente com uma velocidade que faz 90 graus com a velocidade de queda, ela tem sempre o mesmo tempo de queda, tá? Que vão ser sempre 10 segundos. Agora, vou fazer outra coisa. Bem, eu vou colocar aqui um laser
um raio laser no chão desse planeta, tá? Esse raio laser ele vai desenhar uma linha reta seguindo o planeta. Agora observa aqui para mim. Esse desenho ele pode fazer sentido quando você está vendo o desenho mais de perto, né? Mas se você olhar o desenho de longe, a superfície do planeta não vai ser reta, ela vai ser uma curva, tá? Ou seja, o laser, enquanto ele anda em linha reta, ele acaba se afastando da curva que o planeta faz. Agora, vou dar aqui alguns outros valores. Bem, vamos supor que se eu seguir esse laser durante 60 metros em linha reta, tá? O que vai acontecer é que eu vou ter uma altura aqui de 5 metros. Uma altura do laser em relação à curva. Então, andei 60 metros nesse planeta fictício. Andei 60 metros para frente, o planeta fugiu do meu laser 5 metros para baixo. Ok? 5 metros para baixo. Fecha o desenho aqui, por favor, para poder dar para ver os valores. Obrigado. O laser está indo em linha reta. Se você andar 60 metros seguindo o laser, você se afastou 5 metros, o planeta curvou para baixo, se afastando do laser 5 metros. Ok? Agora, o que vai acontecer então se eu jogar essa bola com a velocidade específica de 6 metros por segundo para frente? Vai acontecer uma coisa muito doida. Olha aqui, vamos juntar todas as ideias agora. Joguei a bola para frente com a velocidade de 6 metros por segundo. Eu sei que a bola gasta que em 10 segundos ela cai 5 metros, ok? Então eu vou jogar ela de 5 metros de altura a 6 metros por segundo para frente. O que vai acontecer? Bem, a bola ela vai cair os meus 5 metros em 10 segundos. Isso em relação ao laser, em relação à linha reta. Mas como ela se move a 6 metros por segundo para a direita, o que vai acontecer vai ser que nesses 10 segundos de queda, ela vai ter andado 60 metros. Então ela vai ter começado nessa posição que eu estou desenhando aqui agora. Ela vai ter caído durante 10 segundos e ela vai ter vindo parar aqui, ó. Descreveu essa curva, ok? Agora, quando ela chega ali, o que acontece? Vamos lembrar que quando você anda 60 metros para frente seguindo o laser, você está de novo a 5 metros de altura. Então olha que maluquice. A bola caiu 5 metros, mas ela continua a 5 metros de altura. Entendeu que legal isso? A bola caiu 5 metros, mas ela continua a 5 metros de altura. Então ela saiu dali e vai parar aqui agora. Ó. Ela está de novo, se não tiver atrito, ela não perde velocidade inicial, ela está de novo na mesma posição que ela estava antes. Então a bola pode ficar dando a volta no planeta o tempo todo caindo. Claro que eu estou desprezando um atrito, eu estou desprezando uma montanha que ela vai encontrar pelo caminho, alguma coisa assim, ok? Ela pode ficar o tempo todo caindo e nunca encostar no chão. Ela cai 5 metros, mas enquanto isso ela afasta 5 metros do planeta, tá? Isso, então, para esse planeta específico, com esse raio, com essa gravidade específica, nessa altitude específica de 5 metros, eu falo que a velocidade de órbita é de 6 metros por segundo. Ou seja, jogando uma bola 6 metros por segundo, ela está em órbita, nunca cai. Mas lá dentro, então é isso que o astronauta, é isso que acontece com o astronauta, é isso que acontece com a Lua. Os objetos em órbita na Terra, eles estão caindo o tempo todo. Então, e por estarem caindo, eles vão fazer igual dentro daquele avião da NASA. As pessoas vão ficar flutuando lá dentro. Mas eles vão cair sem nunca se preocupar em chegar a atingir a superfície do planeta. Por quê? Porque eles têm a velocidade de órbita perfeita. Se eles tivessem uma velocidade de órbita menor, o que ia acontecer ia ser isso aqui, ó. Ele ia vir fechando a órbita, tivesse uma velocidade menor que a de órbita, ia cair. Se ele tivesse uma velocidade maior que a de órbita, ele ia abrindo aqui o círculo, até que uma hora ele ia embora e nunca mais voltava. Ok? Né? Esse satélite aí está caindo na Terra. A Lua está caindo na Terra. Uma coisa interessante aqui para a gente notar é o seguinte, olha, repara aqui para mim, normalmente a gente desenha a Lua e a Terra assim, está totalmente fora de escala, né? A distância entre a Terra e a Lua. Dá uma olhada aqui que legal, uma foto tirada de um satélite bastante longe que consegue pegar a Terra e a Lua. Repara aqui para mim, aonde está a Terra e aonde está a Lua. Né? Quando a gente olha esse tipo de foto aqui,
dá a impressão de que a Terra e a Lua são próximas. Não, não são, elas são muito distantes. Olha quantas terras tem de distância entre a Terra e a Lua. É muito longe. Ok? Bem, uma outra ideia muito importante para a gravitação que o Newton desenvolveu foi a ideia de centro de gravidade. Tá? O que é a ideia de centro de gravidade? Bem, imagina o seguinte, Newton chegou naquela fórmula. Força gravitacional entre duas massas vai ser igual a G vezes M1, massa da Terra, por exemplo, vezes M2, massa da Lua, por exemplo, dividido pela distância ao quadrado deles, que é como que o campo gravitacional vai espalhar, ok? Mas bem, o que ele pensou? Obviamente, a Terra tem muito mais de 4 pontos de massa, tá? Você poderia fazer detalhadamente, você poderia dividir a Terra em cada quilo dela, você poderia dividir a Terra mais detalhadamente ainda em cada próton, cada nêutron dela e até mais, na verdade, ok? Mas eu vou dividir a massa da Terra aqui em 4 pontos, só para a gente poder entender a ideia. Vamos supor que a massa da Terra estivesse dividida em 4 pontos homogêneos, tá? Então, em cada um desses pontos, você tem um quarto da massa da Terra. Rigorosamente, o que o Newton precisava fazer para poder calcular a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua? Pegar a massa da Lua e medir e fazer primeiro a atração da massa da Lua para essa parte da massa da Terra. Depois para essa outra parte da massa da Terra. Depois para essa outra parte da massa da Terra. Depois para essa outra parte da massa da Terra. E aí somar os 4 resultados. Tá? Cada uma dessas linhas vermelhas está ligando a Lua com uma parte da massa da Terra. Porque eu sei que, na verdade, cada parte da massa da Terra atrai cada parte da massa da Lua. Só porque, imagina como é que ia ficar complicado esse cálculo. Na verdade, não ia ser complicado, não. O cálculo ia ser impossível, né? E aí, o que o Newton faz? O Newton cria um tipo de cálculo matemático novo que consegue demonstrar o seguinte. Eu não preciso calcular essas 4 forças diferentes, imaginando centros de massa diferentes e depois somar elas todas. Eu posso fazer uma coisa muito mais simples. Qual que é a coisa muito mais simples que eu posso fazer? Bem, se você pegar essas duas aqui, elas estão mais ou menos no centro da Terra. Então, a distância entre a Lua e onde elas estão é mais ou menos a distância da Lua para o centro da Terra, tá? Então, na verdade, aquilo ali realmente não vai importar. Aquela parte ali realmente não importa. Então, ele fala, essas duas partes da massa da Terra, eu calculo como se ela estivesse no centro da Terra, ok? E agora aquelas duas partes ali, aquelas duas partes ali vão me complicar. Mas o que ele sacou? Olha, vou desenhar aqui. Se eu calcular daqui do centro até a Lua, considerando que as duas partes estão aqui, eu vou cometer alguns erros matemáticos. Porque, na verdade, eu teria que calcular uma força que é pequena aqui, porque essa parte da massa da Terra está muito longe da Lua, muito longe, pouco longe, eu estou exagerando, porque na verdade as duas estão a pouca distância, né? E aqui eu teria que calcular uma força que seria maior, porque essa parte está mais perto. Mas calcular essa daqui mais fraca e essa daqui mais forte, depois somar as duas, dava na mesma matematicamente que calcular essa mais essa, como se elas estivessem aqui, ó. Então ele calcula as duas do centro. Calculando do centro, ele está diminuindo, na verdade, o que devia ser essa, mas está aumentando o que devia ser essa daqui. Ok? Então, o valor matemático vai dar o mesmo. Então é isso que a gente chama de centro de gravidade. O centro de gravidade é um ponto de onde eu posso fazer meus cálculos gravitacionais que vão dar o mesmo resultado se eu fizesse aqueles cálculos complexos infinitos. Eu pego toda a massa do planeta e considero que ela está num único ponto que eu chamo de centro de gravidade. Esse centro de gravidade, eu calculo a atração gravitacional agora entre um centro de gravidade e outro centro de gravidade, ok? Bem, agora, repara esse pensamento também. A demonstração que eu usei para falar de centro de gravidade veio do fato da Lua estar do lado de fora da superfície da Terra e todos esses 4 pontos estarem, na verdade, puxando a Terra, puxando a Lua, tá? Para uma direção muito próxima que ele pode somar vetorialmente. Agora, esse centro de gravidade não se aplica se você começa a ficar dentro da Terra, tá bom? Repara esse desenho aqui que legal. Como é que seria a gravidade em mim? Como é que seria a gravidade em mim se eu cavasse um túnel que fosse
sei lá, do Brasil aqui até o Japão lá embaixo. Que tipo de gravidade que eu ia sentindo enquanto eu descesse, tá? Bem, a princípio, já que a gente está falando de centro de gravidade, você poderia pensar, poxa, a gravidade em mim vai ficar cada vez mais forte. Por quê? Porque eu estou cada vez me aproximando mais do centro da Terra. Aí você vai ter que se lembrar que você está errado, porque isso é uma analogia, isso é uma ferramenta matemática. A gravidade da Terra é gerada por toda a massa da Terra. Não existe, na verdade, um ponto, um átomo mágico que fica no centro da Terra e gera gravidade para aquele ponto, tá? Isso é uma ferramenta matemática que foi deduzida para quando você está do lado de fora da Terra. Quando você está do lado de dentro da Terra, essa dedução matemática já não funciona mais. Olha ali, eu estou descendo, tá? Tem até um filme legal que mostra esse efeito também, que chama Vingador do Futuro, de 2012. Eles fazem um elevador que atravessa a Terra pelo centro da Terra, ok? Quando você está descendo, ali naquela posição que está, eu posso dividir a Terra em duas terras. Eu vou dividir a Terra que está, a esfera da Terra que ainda sobrou entre eu e o centro da Terra, que é essa amarelada aqui, e eu vou dividir a Terra que ficou entre eu e a superfície da Terra para fora. Bem, a parte marrom não vai causar nenhuma gravidade em você. Por quê? Pensa o seguinte, quando você está numa superfície, você está aqui dentro, essa parte te puxa para cá, essa parte te puxa para cá, essa parte te puxa para cá, essa parte te puxa para cá. Então essa parte aqui de fora, marrom, o que ela faz nesse corpo aqui é anulado. O que essa parte faz, anula com essa parte, anula com essa parte, anula com essa parte, ok? Então só te interessa, na verdade, a Terra que está dentro de você. A Terra que está dentro de você, não, desculpa. A Terra que está entre a sua posição e o centro da Terra. E aí vai ficar um planeta Terra menor. Um planeta Terra menor, tá? Esse planeta Terra menor, ele vai ter mais gravidade ou menos gravidade do que o planeta Terra maior. Por um lado, você pode pensar que tem mais gravidade. Por quê? Porque você está em uma distância menor do centro dele até você. Mas essa distância, ela vai cair com um quadrado só. Então você ganha em distância, mas a distância varia o quadrado. Mas o volume da Terra, que vai dar a massa total, varia com o cubo. Então é mais relevante a perda de massa do que o ganho de distância. Porque a perda de massa é com cubo e o ganho de distância é com quadrado. Então a gravidade vai diminuindo. De modo que quando você chegar aqui no meio, no centro, você vai estar sendo atraído por todas as massas da Terra de maneira igual. Aqui no centro, a gravidade é zero. Se você tivesse uma câmera dentro do centro da Terra, ali dentro a gravidade seria zero. Você poderia ficar flutuando como os astronautas no espaço, ok? Bem, esse princípio que eu falei aqui, só para dar uma ilustrada aqui legal também, esse princípio que eu falei, que essa parte marrom da superfície da Terra, ela não causa gravidade, ela não gera campo gravitacional em você, independe se você está no meio ou se você está no canto aqui, ok? Vamos supor aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Um círculo perfeito que eu desenhei, ok? Se você está no... Deixa eu tentar desenhar aqui de novo. Se você está no meio, a maioria de vocês vai concordar que a gravidade é zero, tá? Porque essa parte aqui te atrai igual essa te atrai igual essa. Mas isso também acontece... Vou desenhar aqui de novo. Se você está aqui no canto. Por quê? Essa parte aqui está mais perto, então te atrai mais. Mas essa parte que está mais longe, ficou mais massa desse lado. Isso aqui é um princípio que o Gauss, aquele mesmo Gauss, que quando tinha 6 anos de idade, descobriu na matemática aquela soma da progressão aritmética, vocês lembram disso? Esse mesmo Gauss aqui, ele sacou isso, ele sacou que o que está de fora não vai gerar campo gravitacional em você. Isso é aplicado a campo elétrico, tá? É aplicado até hoje na cosmologia, aquela questão para explicar a teoria de matéria escura. Usa esse mesmo princípio. A massa que está em volta por fora de você, ela não causa gravidade em você, ok? Quer dizer, ela causa, mas as gravidades todas somadas vão somar e vão dar zero. Bem, como é que eu poderia achar o meu centro de gravidade? Dá uma olhada aqui em mim agora. Imagina o seguinte. Imagina 3 planos perpendiculares que podem me cruzar, ok? Imagina que esse plano da parede aqui está perpendicular ao chão, que está perpendicular aqui à parede lateral aqui da sala, tá?
Eu sei que não dá para ver, mas a sala aqui é toda retangular, né? Igual deve ser na sua escola aí. Bem, se essa parede começar a... Imagina que essa parede aqui é uma parede fantasma, ela pode me atravessar, ok? Ela começa vindo das minhas costas e começa a me cortar aqui no meio. Ela vai parar aqui em uma certa posição aqui, tá? Que ela vai estar me dividindo uma parte minha para frente e uma parte minha para trás. Então essa parede das minhas costas, ela vem avançando para frente e ela vai parar exatamente na posição onde ela estiver dividido, que eu tenho a mesma massa para frente e a mesma massa para trás. Depois você imagina que o chão começa a subir. Quando o chão estiver parado aqui, ele vai ter me cortado uma parte minha para cima e uma parte minha para baixo. Imagina que o chão vai parar de subir quando ele tiver dividido a minha massa exatamente numa parte da massa para cima e numa parte da massa para baixo. E depois, por último, essa parede lateral, ela vem vindo para cá também e ela vem me cortando aqui. Chega uma hora que ela vai parar aqui, me atravessar aqui, que ela vai ter dividido uma quantidade de massa minha para a esquerda, uma quantidade de massa minha para a direita. Quando eu tiver a mesma quantidade de massa para a esquerda e para a direita, separa essa parede. Então tem uma parede me atravessando, 3 paredes me atravessando perpendicularmente, ok? Tipo uma parede fantasma, né? Eu tenho aqui, ó, um plano aqui e um plano assim. Esses 3 planos, eles se cruzam aonde? Em um único ponto. Esse único ponto vai estar mais ou menos próximo do meu umbigo, tá? E esse ponto é o meu centro de gravidade. Ok? Bem, agora na ficha 81, a gente vai discutir um pouco sobre questões muito interessantes também, que são a entropia, ok? Que é a chamada de segunda lei da termodinâmica, tá? Bem, vamos começar dando um exemplo aqui simples. Eu tenho um corpo que tem a temperatura de 5 graus Celsius, tá? Ou Kelvin, na verdade vamos fazer Kelvin, né? Tem 5 Kelvin, Kelvin, você não fala grau Kelvin, você fala só Kelvin. Eu tenho um corpo que tem a temperatura de 10 Kelvin. Esse corpo que está a temperatura de 10 Kelvin, o que significa essa temperatura dele? Significa que, na média, as partículas dele têm uma agitação maior que a média do de 5. Então a gente sabe que um corpo que está mais quente passa naturalmente calor para o corpo que está mais frio. Tá? Bem, quando eu falo que eu tenho 10 de energia, 10 de temperatura, é uma energia média. Não quer dizer que todas as partículas do corpo de 10 tenham a energia relativa a 10 graus. Nem que todas as partículas do corpo de 5 tenham energia relativa a 5 graus. Mas na média, no vermelho dá 10, na média no azul dá 5, ok? Bem, como que se dá essa transferência de calor do vermelho para o azul? Se dá através de processos de convecção, condução e radiação. Bem, nesse processo de condução, eu tenho que uma partícula mais agitada bate na outra menos agitada e assim ele distribui a agitação, a energia cinética com essa partícula menos agitada, ok? Agora, então se eu encostar o corpo de 10 com o corpo de 5, o que pode acontecer? Eu posso pegar, olha aqui, eu posso pegar aleatoriamente partículas no de 10 e no de 5 e coletar aleatoriamente partículas no de 10 e no de 5, eu posso estar pegando uma do corpo de temperatura menor, uma partícula de energia 8, e no corpo maior uma partícula de temperatura 4. Pode acontecer isso? Pode, porque isso é uma medida estatística. Na média, o azul tem menos temperatura. Na média, o vermelho tem mais temperatura. Mas uma partícula aleatória do 5 pode ter mais energia que uma partícula aleatória do de 10, ok? Quando eu pôr elas em contato, o que vai acontecer? Na verdade, olha que interessante. O azul vai dar energia para o vermelho. Vai ser isso que vai acontecer. Mas que engraçado. O calor não vai do mais quente para o mais frio, ou seja, do vermelho para o azul? Vai. Tá? Mas isso daqui não é o calor, é energia. Existe uma diferença entre calor e energia que eu vou falar daqui a um segundo. Outra maneira desses corpos trocarem energia é por radiação eletromagnética. Nas faixas de temperatura que a gente convive aqui na superfície do nosso planeta, essa radiação eletromagnética ela vai estar na frequência do infravermelho. Então, lembrando que ela é invisível para o olho humano, tá? É o calor que você sente, por exemplo, do fogo de outra pessoa. Por isso, quando a sala está muito cheia, você tem aquela sensação de estar muito quente, né? Porque todo mundo está jogando infravermelho em você, ok? E essa radiação ela é emitida com mais intensidade pelas partículas mais quentes e com menos intensidade pelas partículas que
estão a uma temperatura menor, ok? Bem, esse infravermelho aqui, para isso na visão do predador, uma maneira muito legal de você visualizar ele é o seguinte, olha, esse controle remoto que eu tenho aqui na mão, por exemplo, e os controles remotos que você tem aí na sua casa, na sua sala de aula, eles funcionam com um padrão de infravermelho. Esses padrões, eles são definidos pelo governo, porque, olha, o governo fala assim, olha, no Brasil, a empresa de telefonia celular vai operar entre essa frequência de eletromagnético e essa frequência de eletromagnético. Vamos voltar aqui para o eletromagnético aqui. Esse eletromagnético, um exemplo de eletromagnético seria a luz, tá bom? Bem, essa luz, ela tá, se for entre vermelho e violeta é luz. Se for menor que o vermelho, não é luz. Se for maior que o violeta, não é luz. Agora, o governo precisa definir quais que são as frequências que as informações usando onda eletromagnética que estão inundando aqui a minha sala, aqui a sua sala aí, vão usar. Você pega sinal de celular, você pega sinal de TV, você pega sinal de televisão, de celular, de Wi-Fi, controle remoto rodando aí, ligando a televisão, desligando a televisão, tudo isso está usando uma onda eletromagnética. Para um equipamento não dar problema com o outro, é definido, olha, esse equipamento vai usar essa frequência, esse vai usar essa. Os controles remotos, eles usam uma frequência infravermelho que é bem próximo do visível. Então, o nosso olho não pega, mas por um defeito das câmeras de celulares, olha que legal, uma câmera de telefone celular, ela consegue pegar esse infravermelho. Então, você pode fazer essa seguinte experiência. Você vai pegar a câmera do celular, tá? E você vai colocar ela filmando a ponta do seu controle remoto. Se você olhar para o seu controle remoto, você não vai ver uma luzinha acendendo, porque essa luzinha está no infravermelho, é invisível para o seu olho. Mas a câmera do celular vai detectar ela. As células do celular, lá dentro, nessa recepção de luz, elas recebem esse infravermelho e elas jogam essa informação para o processador do celular e isso acaba saindo na imagem, tá? Que seria um defeito, porque seu olho não vê, tá? Mas o celular fica legal. Faz a experiência aí que vocês vão achar interessante. Bem, então, o corpo a uma temperatura de 5 Kelvin, ele vai jogar energia para o corpo de uma temperatura de 20 Kelvin, tá bom? Olha aqui no desenho, o corpo de 5 vai jogar energia para o corpo de 5 vai jogar energia para o corpo de 10, tá? Porque tem partículas no de 5 que estão com mais energia do que partículas no de 10. Mas como as partículas do de 10 têm, na média, uma energia maior, as colisões, as trocas de radiações, elas são muito mais prováveis de passarem energia do vermelho para o azul do que do azul para o vermelho. Então, sim, existe energia no do azul para o vermelho, mas tem muito mais energia indo do vermelho para o azul. E é isso que é o calor. Calor é o saldo. Se vai 20 de energia do azul para o vermelho e do vermelho para o azul vai 40 de energia, o calor é a diferença. O calor é 20 do vermelho para o azul. E é por isso que a gente fala que o calor sempre é do mais quente para o mais frio. Lembrando que esse sempre do mais quente para o mais frio não quer dizer que não tem troca de energia nos dois sentidos. E o que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico não é aquela situação onde todos os corpos já têm a mesma temperatura, a gente fala que não existe mais calor? É isso. Mas esse não existir mais calor não quer dizer que não é trocada energia. É que quando eles estão à mesma temperatura, eles jogam a mesma energia um no outro. Então o calor, o saldo total é de 0, ok? Bem, isso tem a ver aqui com o aproveitamento que uma máquina térmica pode ter, tá? Vamos voltar aqui para esse desenho. Nesse momento não tem mais fluxo de calor, né? O que não quer dizer que o vermelho não tinha mais energia para dar para o azul. Lógico que ele tem, ele ainda tem ali várias partículas com muita energia. Mas chegou numa condição estatística que a energia que ele dá é igual a energia que ele recebe de volta. Então ele não consegue mais jogar a energia dele do vermelho para o azul. Mas o vermelho tem sim ainda muita energia para jogar para o azul, ok? A mesma coisa acontece aqui quando eu vou tentar entender o rendimento de um motor. Você imagina aqui que eu tenho um certo cilindro e dentro desse cilindro aqui eu tenho partículas muito energéticas que estão a uma temperatura muito grande, estão vibrando muito, estão muito quentes. Esse cilindro, e do outro lado eu tenho partículas frias, com pouca energia, com pouca pressão, pouca temperatura. Então esse cilindro vai se mover de baixo para cima, porque dentro dele a temperatura e a pressão está maior. Então ele vai querer ir para onde tem menos pressão, onde tem menos temperatura.
Enquanto ele faz isso, ele esfria, o lado de fora pode chegar a esquentar. Agora, quando que isso aqui vai parar? Quando que eu vou parar de ter o aproveitamento de energia? Bem, eu vou parar de ter o aproveitamento de energia quando igualar a situação dentro e fora do meu cilindro. Quando igualar a situação dentro e fora do meu cilindro, eu vou ter... eu vou continuar tendo energia aqui dentro ainda, porque aqui não chegou na temperatura de 0 Kelvin ainda. Mas essa energia eu não consigo mais aproveitar, ela não é mais aproveitável para mim. Por que ela não é mais aproveitável? Porque não existe mais diferença entre a parte interna e a parte externa. E isso é um problema que a gente tem na física, né? Não de engenharia, mas de leis da física mesmo. A energia de um sistema não é totalmente aproveitável. Olha aqui. A gente sempre vai fazer essa conta em Kelvin, ok? Em Kelvin. Vamos supor que esse motor aqui, a parte quente do motor, funciona em 400 Kelvin. Isso aqui é um diagrama de aproveitamento de energia. A parte fria funciona em 100 Kelvin. Então, esse motor de 400 Kelvin, a energia ali dentro que pegou um combustível de 400 Kelvin, ele nunca vai poder ser totalmente aproveitado até 0. Ele só pode ser aproveitado até ele igualar com a outra parte, que é 100. Então, dos 400, você só pode aproveitar a variação de 300, ou seja, qual que é a porcentagem do rendimento dele? 300 em 400, eu só posso aproveitar, então, 75%. Se fosse de 400 para 200, eu só estaria aproveitando quanto? 50%. Se fosse de 400 para 300, eu só estaria aproveitando quanto? 25%, ok? Então, quanto maior a diferença de temperatura entre a parte quente e a parte fria de uma máquina térmica, melhor o rendimento que eu posso ter dela, tá? Bem, essa questão da homogeneização, de como que a tendência para a homogeneização diminui a energia aproveitável, é o que a gente chama de entropia. Uma maneira de falar isso é dizer o seguinte, olha, todo sistema ele tende naturalmente para um aumento de entropia, que significa que todo sistema tende para uma homogeneização, ok? Uma outra maneira de falar isso é falar da organização. À minha esquerda aqui eu tenho um sistema de menos entropia. Aqui eu tenho muita energia para ser aproveitada e aqui eu tenho muita informação. Repare que, por exemplo, isso aqui podia ser eu estar olhando no microscópio e vendo por exemplo, eu pego um livro. Se eu pegar o livro lá e tem uma palavra impressa no livro, se eu olhar no microscópio, eu vou ver essa definição aqui da tinta, a diferença da tinta preta para a parte branca do livro, ok? Agora, quando você olha, algum tempo, vamos supor que a tinta ali mistura, molha e ela vai dispersar pela página. Então eu tenho uma coisa mais desorganizada, eu tenho mais entropia aqui, tá bom? E eu tenho menos informação, porque aquela informação ali se perdeu, ela diluiu pela página, e você vai olhar só de longe, você vai ver só uma mancha borrada de cinza, ela não tem tanta informação quanto ter uma letra e uma palavra escrita. Agora, a entropia ela é interessantíssima para a ciência hoje, porque ela é interessantíssima para ser colocada numa questão do Enem, porque ela é uma questão que tem aparecido muito na mídia para justificar, para achar uma falha na ideia do evolucionismo do Darwin, ok? Bem, a lei da entropia fala que a tendência das coisas é se homogeneizar. Agora, parece que a tal da evolução que o tal do Darwin descobriu está indo contra essa lei da física. Logo, a lei do Darwin deve estar... Quem usa esse argumento, que é muito fraco, são os criacionistas, as pessoas que acham que a vida humana já apareceu na Terra nesse formato atual. Bem, aqui é uma ilustração que mostra o seguinte, olha, quando você vai pegar na biologia, olha que legal, a gente está fazendo um link entre física e biologia aqui. Quando você pegar na biologia lá uma certa forma de vida, essa forma de vida aqui, dela saiu essa espécie e essa espécie, dessa aqui saiu essa espécie e essa espécie, dessa saiu essa espécie e essa espécie, dessa saiu essa espécie e essa espécie. Bem, a gente acredita que houve geração espontânea na Terra sim, mas foi uma única vez, há muito tempo atrás, então tinha uma única forma de vida. E que essa forma de vida por evolução e adaptação e seleção natural, ela foi se abrindo leque, e hoje eu tenho milhões de formas de vidas
que vieram da mesma forma de vida. Então a estrutura da vida na Terra hoje parece contrariar a lei da entropia, segundo a lei da termodinâmica. Parece que quanto mais tempo passa, em vez do meu sistema ficar mais homogêneo, ele fica, na verdade, menos homogêneo. Ele fica mais diversificado. Qual que está o erro aí? Bem, o erro está no seguinte: a homogeneização tende a aumentar, a desorganização tende a aumentar se não houver energia vindo de fora. Na Terra, a energia pode sim, como a gente recebe energia externa do Sol, o nível de homogeneidade pode ser decrescente na Terra. Porque a gente sabe que a homogeneização que o Sol, a homogeneização que aumenta no Sol é maior do que a contra-homogeneização na Terra, ok? No planeta Terra, como a gente recebe a energia do Sol, acontece... Bem, vou dar um exemplo aqui prático, numérico. O Sol joga na Terra uma quantidade de energia em formas de raios de ondas eletromagnéticas. A Terra pega isso e divide isso em raios mais fracos e divide para uma região maior do espaço. A Terra faz esse processo numa ordem de escala de 20 vezes. A Terra divide os raios que ela recebe do Sol em 20 vezes mais raios e 20 vezes de menos energia cada raio de luz, ok? De onda eletromagnética. Então a Terra está agindo no universo como uma coisa que aumenta a homogeneidade mais e todos mais iguais. Então a Terra consegue pegar essa diferença de homogeneização de entropia e usar dentro do planeta Terra, como a gente tem uma fonte de energia externa que é o Sol, para fazer a vida acontecer aqui, para fazer que a vida diminua a sua homogeneidade. Cada vez eu tenho mais espécies do que eu tinha antes. Tá? Bem, uma outra coisa que vale muito a pena quando a gente vai falar de entropia é a gente falar da questão dos motores das geladeiras. Então vou fazer aqui rapidamente comentar aqui o que seria um gás ideal. Um gás ideal são gases onde as partículas estão se movendo livremente ali dentro e essas partículas aplicam pressão aonde elas estão colocadas, ok? Bem, a pressão que essas partículas aplicam, ela é proporcional à temperatura. Quanto mais quente, mais pressão acontece. Ela é inversamente proporcional ao volume. Se você diminui o volume desse botijão de gás, a pressão lá dentro aumenta. E ela é proporcional à quantidade de partículas. Quanto mais partículas você colocar lá dentro, mais pressão vai ter no gás. Então, mais temperatura, mais pressão. Menos volume, mais pressão. Maior temperatura, obviamente, mais pressão, ok? Então eu faço essa fórmula aqui, onde tem a temperatura. Quanto mais temperatura, mais pressão. Quanto mais quantidade de partículas, mais pressão. Quanto menor o tamanho do meu botijão de gás, mais pressão, porque menor o volume, maior a pressão, e uma constante aqui que vai depender da unidade que eu usar para temperatura, para quantidade de partículas, para volume e para o resultado da pressão, ok? Bem, esses gases ideais, eu posso analisá-los, tá? E eles são muito cobrados em provas para o estudo de máquinas térmicas. Esse gás ideal, eu vou pegar aqui, eu tenho aqui, olha, essa constante R, eu posso pegar um gás. O gás está no começo de uma transformação gasosa. Ele está no estado inicial, no final ele está no estado final. E aí eu vou colocar tudo, esse I é de inicial, o F de final, eu ponho tudo em função da constante. Como a constante é igual às duas, ok? Então eu vou ter que PV sobre NT igual a PV sobre NT. Desprezando a variação de partículas, desprezando a propriedade, a possibilidade, na verdade, de que as partículas podem vazar do meu botijão de gás, se eu tenho uma transformação isotérmica, a temperatura também é igual. Fica PV igual a PV. Tá? Vou adiantar isso daqui. Tem transformações que podem ser isotérmicas, transformações que podem ser isovolumétricas, transformações que podem ser isobáricas, né? E aonde que me interessa aqui, que é agora na questão da energia. Bem, imagina que isso aqui é um cilindro de um motor, tá bom? Esse cilindro desse motor, ele tem uma variação de volume, tá? O gás que estava contido ali dentro, no volume 1,
ele pode ser aquecido e esse gás pode expandir, ele vai ocupar agora um volume final. Ele estava no volume inicial e vai agora ocupar um volume final, tá? Então, entre o volume final e o volume inicial, existe essa região aqui que eu vou chamar de ΔV, que é o volume que variou, variação do volume. Bem, eu sei que trabalho, que está escrito aqui em cima como W, né? W de work em inglês, é força vezes deslocamento, ok? E a pressão, a gente sabe que a definição de pressão é força sobre área. Bem, se pressão é força sobre área, eu posso escrever que força é igual a pressão vezes área. Eu troco essa força aqui com essa força aqui. Eu vou ter que o trabalho, ou seja, a energia que um gás dá ou que ele recebe, vai ser então escrito como pressão vezes área vezes distância. Agora, se eu pegar que a área é isso daqui e a distância que o gás mexeu foi isso, eu tenho que o trabalho vai ser o quê? A energia trocada vai ser a área vezes a distância, que vai ser o volume. O meu trabalho, então, vai ser pressão vezes variação de volume. Então, quando eu pego um gráfico de um gás ideal, onde num eixo eu tenho pressão, no outro eixo eu tenho volume, a área desse gráfico vai me dar o trabalho, ok? Uma questão aqui interessante. Essa definição eu vou aplicar daqui a pouco para a entropia. Só para a gente ver se deu para entender a definição mesmo, vamos fazer uma questão interessante aqui. Um gás ideal em um estado inicial I pode ser levado a um estado final F pelo meio de 3 processos, 1, 2 e 3, representados neste diagrama de pressão versus volume, ok? Sejam W1, W2 e W3 os módulos dos trabalhos realizados pelo gás nos processos 1, 2 e 3, respectivamente. Com base nessas informações, é correto afirmar que o trabalho em 1 é maior que 2, que é maior que em 3? Bem, se o ponto inicial é igual ao ponto final, olha que interessante, a variação de energia é a mesma. No ponto inicial ele estava com uma energia, no ponto final ele está com outra energia, tá? Que se a curva 2 for uma curva isotérmica, na verdade é a mesma energia. Mas isso não quer dizer que os trabalhos são iguais, tá? No caso 1, a área é definida por toda essa área que eu marquei de vermelho. Olha aqui, ó. O 1 está aqui, ó. Transformação 1 é essa. No 2 é só essa. E no 3 é só essa. A área abaixo da linha. Então, a partir do desenho dá para ver que o trabalho em 3, que o trabalho em 1 é maior, que o 2 é maior que o 3 e o 3 é o menor de todos, ok? Bem, então agora vamos analisar o seguinte gráfico. Eu tenho aqui que de D para A e de B para C não existe trabalho sendo realizado. Por quê? Essas linhas verticais não vão formar nenhuma área, né? Então eu tenho um trabalho de A para B e de C para D. Então o trabalho total vai ser de A para B, o gás expandiu, realizou trabalho, o gás cresceu, o volume dele aumentou, olha aqui. Realizou um trabalho. Realizou trabalho, gastou energia própria, diminuiu energia. E de C para D, ele teve volume diminuído, ele recebeu energia. Qual que foi o trabalho total? O trabalho total foi o que ele fez de A para B menos o que ele fez de C para D. Então, se você pegar essa área daqui e subtrair essa área, fica exatamente a área interna ao ciclo, ok? Como ele realizou mais e perdeu menos, que tipo de máquina térmica que é essa? Que realiza uma quantidade de trabalho grande e volta para a mesma energia, porque no final do ciclo ele volta para o mesmo ponto A. Isso é um motor. Repara que ele tem quatro fases, né? Ele tem essa linha, essa linha, essa linha e essa linha, ok? Isso é um motor simples, bem teórico. O motor de um carro que a gente usa hoje, motor de combustão externa, não usa esse gráfico quadrado, não. A ideia aqui por trás é a mesma, ok? Bem, ele tem cilindros onde acontecem as explosões, e nesses cilindros onde acontecem as explosões, o volume varia, empurra o cilindro, tá? Ele anda só em um eixo, por exemplo, para cima e para baixo, mas no final tem essa parte aqui do motor que transforma esse movimento de para baixo para cima em um movimento circular que vai fazer ali, no final das contas, a roda do carro rodar, tá? O motor mais comum que a gente tem é esse motor de 4 tempos, daí que são os 4 tempos, que são as 4 fases do gráfico,
ele tem 4 cilindros, ok? Esses 4 cilindros, eles estão cada um em uma fase de uma vez, tá? Esse motor aqui, esse aqui é um processo cíclico, então eu posso começar, por exemplo, analisar aqui do processo 3, que vai 3, 4, volta para 1, 2, 3, 4, volta para 1, 2, 3, 4, volta para 1. E aí cada cilindro, cada um desses 4 cilindros, está fazendo esse ciclo, e cada cilindro está nesse momento em uma das 4 fases. O que serão essas 4 fases? A primeira, que é a 3, por exemplo, é a injeção de combustível e de oxigênio. Tá? Injeta combustível, abre uma válvula, injeta combustível, injeta oxigênio. Depois, essa mistura é comprimida. Quando essa mistura é comprimida, isso mistura melhor o oxigênio com o combustível. Em alguns combustíveis, só o fato de, tipo diesel, só o fato de comprimir já garante que vai explodir. Explodir é a fase 1 aqui, ó. Em outros combustíveis, tipo álcool e gasolina, você precisa de ter uma vela que vai soltar aqui uma pequena faísquinha, ok? E essa pequena faísquinha é que vai fazer a explosão acontecer. A primeira fase é o quê? A explosão acontece, a explosão é violenta, joga esse cilindro para baixo. Jogar esse cilindro para baixo é o que garante aqui esse movimento para a gente, ok? E aí na fase 2, que como eu comecei a analisar aqui, na verdade, é a quarta fase aqui, esse combustível que sobrou, a queima do combustível, que vai ser, por exemplo, o dióxido de carbono, abre uma outra válvula e esse combustível vai embora. Repara aqui no desenho aqui, bem, isso aqui é o motor mais básico que a gente tem, ok? Cada motor, ele é um motor de 4 cilindros, então seria um V4. Obviamente você já pensou, então o que seria um V6? 6 cilindros. O que seria um V8? 8 cilindros. Quanto mais cilindro, mais forte vai ser meu motor. E esse motor aqui, ele tem 2 válvulas. Repara aqui, ó, uma válvula aqui, olha no 3, e uma válvula aqui. 2 válvulas para cada cilindro. Então ele teria 8 válvulas, né? Na verdade, esse motor aqui, são 8 válvulas, exatamente. Bem, esse motor que está desenhado aqui, ele já tem 2 admissões para cada um dos cilindros. Então ele teria um total aqui de 4 vezes 4, 16 válvulas. Qual que é a vantagem de ter 16 válvulas? Bem, eu consigo com 16 válvulas jogar aqui nessa fase 3 muito mais combustível, muito mais oxigênio. Obviamente vai ser um motor que vai funcionar com uma potência melhor. Aí você pode perguntar o seguinte, olha, por que não coloca uma válvula maior? Uma válvula com o dobro da grossura? Bem, porque nesse caso a economia de combustível é muito ruim. O carro, quando ele está numa certa potência, desenvolvendo uma certa potência, não adianta você querer dar, por exemplo, para o carro 200 cavalos naquele momento, ele vai desperdiçar aquilo. Se você tem uma válvula muito grande, você vai estar o tempo todo consumindo muito combustível, que pode ser um combustível que o carro não está utilizando, mas você está queimando ele, poluindo o meio ambiente, gastando combustível à toa. Com 2 válvulas, você pode, agora o carro precisa de pouca potência, eu jogo só uma válvula. Agora eu preciso que o carro realmente tenha mais potência, eu jogo 2 válvulas. Admissão do dobro de combustível, ok? Bem, isso inclusive, existem tecnologias hoje que trabalham com motor de 2 tempos, existem tecnologias hoje que trabalham com motor de 3 válvulas, 3 cilindros, 6 cilindros, né? Um punhado de variações. Eu li uma reportagem muito interessante outro dia, que a Audi, pra você pegar a Audi lançou um carro que é o A4, que é um carro com muitos cavalos, que está conseguindo fazer 30 km por litro de combustível. O que ele faz? A parte eletrônica dele fala que se estiver precisando de pouca potência, ele regula automaticamente o espaço que o cilindro tem para variar aqui dentro, que é o que dá aquela coisa do motor. A gente fala que o motor é 1.0. O motor é 2.0. O que é 1.0? 1.0 litros. O que é 2.0? 2.0 litros. Então, se você somar, se cada um desses cilindros tiver o espaço interno igual a 250 ml, 4 cilindros de 250 ml, você tem um motor de 1 litro. O motor é 1.0. Se cada cilindro tiver 500 ml, você tem um motor de 2.0. São 2 litros, ok? Bem, a Audi patenteou um sistema que ela consegue variar o tamanho do cilindro,
quantos bicos usam e mesmo quantos cilindros funcionam por vez. Então, um carro que consegue ter uma explosão altíssima, dá, sei lá, 200 cavalos se você precisar, mas que quando você não precisa, que é 90% do tempo, ele funciona como um motor bem mais fraco. É a parte eletrônica que faz isso. É um carro que está conseguindo dar 30 km por litro. Então é interessante isso para o Enem, por quê? Porque no Enem a gente cobra muito essa questão de uso de recursos, né? Bem, eu tenho esse outro ciclo aqui agora, que é um ciclo inverso. Se eu inverter a setinha do ciclo, eu continuo tendo 4 fases, mas agora eu tenho um motor, uma espécie de um motor, que eu estou realizando mais trabalho sobre ele, porque ele sofre mais trabalho do que ele realiza. Então é um motor que você está comprimindo o gás o tempo todo dentro dele. Você está realizando mais trabalho sobre ele do que ele realiza. Como o motor do carro, ele expande, realiza um trabalho, tá? Esse aqui faz o contrário. Você realiza o trabalho sobre ele. Esse tipo de motor é chamado de compressor. Aonde que você vê um compressor? Dentro de uma geladeira, tá? Basicamente, a geladeira funciona como? Você pega um gás, você comprime o gás. Quando o gás é comprimido, ele aquece. Quando o gás aquece, você deixa o gás esfriar, mas ainda comprimido, você deixa o gás esfriar ainda comprimido dentro de uma... Você comprimiu o gás, né? O gás aqueceu, você vai deixar o gás funcionar, você vai deixar o gás aquecido esfriar. Quando ele esfria, a temperatura ambiente, você deixa ele voltar, a pressão dele ainda está grande, você deixa ele abrir. Quando ele abre, ele esfria. Comprimiu, ele esquentou. Se ele voltasse na mesma hora, ele já esfriava, para a temperatura inicial. Mas você comprimiu e deixou ele esfriar sozinho. E quando ele abre, ele fica mais frio do que o ambiente. Ele expandiu e ficou mais frio que o ambiente. Você pega esse gás frio e põe para circular dentro da geladeira e aí você vai fazendo ciclos, ok? Bem, eu tenho aqui uma transformação que é pouco estudada, que é a transformação adiabática. Essa transformação adiabática é o seguinte, você vai imaginar que você tem um ponto T1, um estado do gás T1, tem uma pressão P1 e um volume V1. E um final aqui, volume inicial e volume final. Se fosse uma isotérmica, imagina aqui, ó, esse gás na temperatura 1 ele está maior do que na temperatura 2, ok? Porque o produto P vezes V em 1 é maior que P vezes V no final. P vezes V inicial é maior que P vezes V final. Mas para cada temperatura eu posso traçar uma isotérmica. Se eu traçasse uma isotérmica na temperatura inicial, eu teria essa curva daqui. Se eu traçasse uma isotérmica na temperatura final, eu teria essa outra curva daqui. E aí o que é a transformação adiabática? A transformação adiabática é a transformação onde o gás expande realizando um trabalho, por exemplo, mas ele para realizar trabalho ele perde a energia dele. Então ele vai se colocar nessa linha vermelha entre duas isotérmicas. Aquele gráfico que a gente fez quadradinho ali, com 4 retas, ele explica bem a teoria. Mas em casos reais, onde a gente tem questões de engenharia que são levadas a sério para poder dimensionar melhor o rendimento de um motor de um carro, de uma geladeira, o trabalho do motor ele é feito baseado nisso que a gente chama de ciclo de Carnot, porque quem descobriu isso foi o Carnot, tá? O ciclo de Carnot ele é feito essa curva onde os princípios físicos são os mesmos. Olha, num gráfico de pressão por volume, essa área que está aqui dentro é o trabalho realizado pelo motor, se for um carro, ou sofrido pelo motor, se for uma geladeira, ok? Só que nesse caso aqui eu tenho que, em vez de ser reta, eu tenho essa figura formada por 2 curvas isotérmicas e 2 curvas adiabáticas. É a maneira que a gente encontrou para aproveitar melhor o combustível no carro e aproveitar melhor a eletricidade da geladeira, ok? A aula de hoje foi isso, né? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? A gente discutiu várias questões que são relevantes para o Enem, não só dando abordagem da física dentro das coisas, mas tentando fazer uma mesclagem que o Enem gosta, que é de física com biologia, analisando alguns fatores da evolução das teorias físicas em si e alguns fatores que são mais gerais, mais abrangentes da física. Muito obrigado.
Nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-ENEM da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-ENEM. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além de aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem.